uma vez, em um mundo distante, um império próspero e imponente conhecido como o Império das Ruínas. Ele não era sempre assim. Em seus dias de glória, o império se estendia por vastas terras, com cidades majestosas, palácios de mármore que brilhavam ao sol e uma cultura rica, cheia de sabedoria e arte. Suas ruas estavam sempre repletas de risos e vozes animadas, e seu exército, invencível, espalhava-se por todos os cantos do continente. Porém, como todo império, a ascensão trouxe consigo a decadência. O império teve uma fundação única, a antiga cidade de Aeris, construída em pedras místicas trazidas de terras distantes. A cidade era considerada um local sagrado, um centro de sabedoria e poder arcano. Os sacerdotes do império, conhecidos como os anciões de Aeris, detinham o conhecimento de antigas artes mágicas e secretos pactos com deuses esquecidos. Sua magia era capaz de curar doenças, manipular os elementos e até mesmo alcançar as estrelas. Isso os tornava imparáveis e reverenciados, e logo, Aeris cresceu para se tornar a capital de um vasto império. Mas o poder absoluto vem com um preço. Os governantes do império, obcecados por expandir sua influência e consolidar ainda mais sua força, começaram a abusar das magias proibidas. Eles buscavam a imortalidade e o controle total do destino humano, fazendo pactos com entidades desconhecidas, entidades que não pertenciam ao plano material. Aquele que foi o maior de todos os imperadores, Silas Tarrus, foi quem iniciou a decadência. Ele descobriu um tomo antigo que falava de um poder inimaginável, o coração de Shalex, um artefato mágico que possuía o poder de ressuscitar os mortos e de alterar o tecido do próprio universo. No entanto, o preço de tal poder era o sacrifício da própria alma e a destruição de tudo que ele amava. Mas, sedento por mais e mais poder, Silas ignorou os avisos e usou o artefato. A magia desatada pelo coração de Shalex fez com que uma catástrofe assolasse o império. O próprio tempo foi distorcido, criando fissuras no espaço, levando a ruínas as cidades prósperas, e as terras ao redor ficaram infestadas de criaturas monstruosas, deformadas pela distorção do poder mágico. Silas, ao usar o artefato, se transformou em uma criatura monstruosa, o Rei das Sombras, cuja essência foi corrompida, e ele se tornou um espectro daquilo que um dia fora um grande imperador. O Império das Ruínas foi então batizado. As cidades estavam agora em ruínas, e os antigos moradores haviam sido consumidos pela corrupção ou haviam fugido para os lugares mais distantes do mundo. As colônias nos reinos vizinhos que antes se curvavam ao Império também caíram em decadência, ora destruídas, ora corrompidas pela sombra que Silas havia liberado. Entretanto, havia aqueles que acreditavam que o Império das Ruínas ainda poderia ser salvo. Entre as ruínas de Aeris, uma nova geração de guerreiros e magos começou a se levantar. Eles eram chamados de os Restauradores, uma ordem secreta dedicada a encontrar o coração de Shalex e desfazer os danos que haviam sido causados. Mas sua missão não era simples. Para resgatar o Império, seria necessário encontrar os fragmentos dispersos do poder arcano que fora liberado pela catástrofe, antes que caísse nas mãos erradas. Liderados por um homem chamado Draven Salit, um mago exilado que possuía um fragmento da magia do Império, eles viajavam por terras desoladas, enfrentando os horrores de criaturas deformadas que ainda habitavam as ruínas e combatendo facções que desejavam usar o poder corrompido para fins próprios.